Em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro nos dedos, e em traje de luxo entrar também algum nobre, algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes, tomadas de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que lhe prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disser não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De qual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém. Pode sentar.
Muito obrigado pela paciência de ouvir a leitura da palavra por inteiro. Queridos, nós estamos falando sobre a carta de Tiago e nós iniciamos semana passada. Aqueles que não vieram, quero fazer um resumo bem rápido para os irmãos entenderem o contexto inteiro. Nós estamos querendo, com a vontade de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, trazer a interpretação dessa carta na íntegra e com estudo expositivo. E quando o estudo é expositivo, ele pode ser um capítulo inteiro, ele pode ser um livro inteiro, ele pode ser uma carta inteira. A pregação expositiva é aquela que se aproxima mais do que os outros tipos de pregação, daquilo que o autor do texto original, aquele que recebeu a iluminação, a revelação do texto e nos escreveu para o nosso bem. Então a mensagem expositiva, ela tem essa ferramenta importantíssima de não pular nem um versículo e trazer na íntegra tudo aquilo que o autor do original, do texto original, quis passar para os seus ouvintes naqueles dias. E hoje, então, nós estamos no capítulo 2, mas no capítulo 1, nós falamos sobre a fé atestada. Como é que a nossa fé ela é atestada? Se você lembrar, nós falamos que Deus, lá no versículo 2 ao 4, Deus ele prova aqueles que são seus. Então, a fé atestada é quando Deus nos atesta, Deus nos experimenta. E no capítulo 1, no versículo 2 ao 4, diz que Deus ele prova. Deus ele cria circunstâncias, situações e nos leva a uma confrontação de provação. Após nós sermos provados, existem dois resultados. Nós podemos sair aprovados ou reprovados. Também a fé atestada, do capítulo 1, ela vai nos ensinar a saber lidar com as circunstâncias de escassez, quando está faltando os recursos. Aí nós temos que saber lidar com essa situação. Também quando nós estamos vivendo em um momento de bonança, onde a prosperidade chegou à nossa casa, e nós também temos que saber lidar com essa circunstância, porque tem muita gente que se perde, tem muita gente que não consegue ser fiel a Deus quando a prosperidade chega. Quando a prosperidade chega, muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam o caminho do Senhor, abandonam a Deus, porque ele faz do dinheiro, ele faz dos seus recursos o seu próprio Deus. Então, nisso também a nossa fé ela é atestada. Também a nossa fé é atestada, no capítulo 1, quando nós somos levados a tentações. Lembrando que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pelos nossos desejos, pelas nossas próprias concupiscências. Até então, o momento que nós somos tentados não é pecado, porque todos nós ainda estamos em um corpo limitado, em um corpo que ainda habita nele a natureza caída, e dentro de nós ainda existem vontades, desejos que desagradam a Deus. E por esse sentimento que ainda há em nós, nós somos levados ao campo da tentação. Mas é lá no campo da tentação que a nossa fé também é atestada, para saber se nós tememos a Deus, para saber se nós estamos sabendo fugir da aparência do mal e ser aprovado também mediante as tentações que vêm sobre nós. E também, por último, nós temos a nossa fé atestada no capítulo 1, para saber se realmente a palavra de Deus ela produziu em nós o efeito, porque lá está dizendo que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. E se nós fomos regenerados por esta palavra, se nós fomos alcançados por esta palavra, se nós nascemos de novo pelo intermédio desta palavra, nós temos que provar isso na nossa vida cotidiana pelos frutos que esta palavra vai produzir em nós. Se esta palavra não produzir em nós o efeito, a nossa fé ela foi atestada e nós não passamos no teste.
E hoje nós vamos falar então da fé demonstrada. Como é que nós possamos demonstrar esta fé? O capítulo 2 ele é dividido em dois assuntos. Do versículo 1 ao 13, Tiago vai abordar a questão do perigo de fazer acepção de pessoas. Do versículo 1 ao 13, nós vamos abordar, então, o perigo de fazer acepção de pessoas. E do versículo 14 ao 26, Tiago vai abordar a fé perfeita. Por que eu quis colocar esse título, fé perfeita? Porque existe uma outra fé que não é perfeita. A fé que não é aprovada, testificada, demonstrada pelas obras, ela não é uma fé perfeita, é uma fé que não glorifica a Deus, é uma fé que não traz a edificação àqueles que estão próximos de nós. Então vamos, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler todos os versículos, vamos comentar todos os versículos, para que vocês entendam o contexto todo da carta. Então no versículo 1 ao 4, o perigo de medir as pessoas pelo estereótipo, ou pelas posições que elas ocupam. E isso é uma coisa normal no mundo, o mundo vive assim, o mundo dita essas regras assim, mas lembrando que nós não somos do mundo, nós estamos do mundo, mas o que rege em nós é uma outra lei. E se nós queremos demonstrar esta fé perfeita, nós não podemos entrar por este caminho. Então vamos lá, versículo 1 ao 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro ou anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu assentas a ti comigo em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu ficas aí em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Então, Tiago está bem claro. A carta de Tiago, eu falei na quinta-feira passada, que talvez de todas as cartas, ela é a mais prática. Tiago está confrontando a igreja nos seus dias, e havia essa situação na igreja dos tempos de Tiago. Quando nós olhamos para isso, para esse contexto de pré-julgar as pessoas por aquilo que nós enxergamos primeiros nela, pela sua maneira de vestir, ou pela sua posição social, se é uma pessoa que tem um nome, se é uma pessoa que é famosa, se é uma pessoa que tem uma certa influência, normalmente o mundo faz um pré-julgamento, faz uma distinção. Para o mundo, dentro daquilo que o mundo entende que da sua ética, eles fazem distinção dessas pessoas. Se a pessoa ela tem uma influência, se a pessoa ela tem um cargo elevado, se a pessoa ela traja com roupas de luxo, ou se ela tem uma condição financeira elevada, normalmente essas pessoas elas são tratadas com distinção. Mas o padrão de Deus não é o padrão do mundo. Nós não podemos entrar por este caminho, porque este caminho, Tiago diz que são pensamentos perversos. E esta não é a fé de quem diz que tem uma fé em Cristo. A verdadeira fé em Cristo não nos autoriza a fazer acepção de pessoas,
ou usar de parcialidade ou algum preconceito. O exterior não é o padrão para fazer juízo de pessoas. Anéis de ouro e trajes luxuosos indicavam alguém que tinha uma boa condição financeira e ocupava cargos de relevância na vida pública. Nos dias de Tiago, era algum senador ou um nobre romano. Aí eu te pergunto, a igreja no Brasil, aqui não, mas a igreja no Brasil nos últimos anos vivenciou isso de muito perto. Principalmente em época de política. Irmãos que estão na igreja há 30 anos em uma congregação ou em uma sede, que nunca teve a oportunidade de subir ao púlpito para trazer uma leitura bíblica ou trazer um testemunho ou falar de Jesus. Porque ele é olhado de um ângulo de que ele não tem importância nenhuma. A fala dele não vai trazer nada de benefício. Mas alguém que a liderança julgava que é importante para falar, dava-lhe a honra de sentar em um lugar de destaque, e aqueles mais humildes não tinha lugar para eles, não tem lugar para eles. Isso, irmãos, Tiago condena. Não é algo legal, não é algo importante. Nós temos que receber todos bem. Seja pobre, seja rico, seja negro, seja branco, seja amarelo, seja pessoas que se vestem bem, seja pessoas que não se vestem bem, seja pessoas que têm influência, seja pessoas que são famosas, seja anônimos, todos devem receber de igual maneira e de igual medida. No corpo de Cristo não tem ninguém mais importante do que ninguém. Todos estão na mesma faixa etária, no mesmo patamar. Jesus amou a todos e morreu por todos. Não cabe nós fazer este pré-julgamento ou destacar alguém de alguém. Isso é preconceituoso. O problema está no tratamento que damos com mais importância. E é até feio, irmãos, você vê as pessoas tratando aqueles com deferência. É feio, não pega bem para a igreja do Senhor. Tratar com deferência é uma demonstração de ausência a quem merece consideração e respeito. Aquele irmãozinho que você olha para ele assim, você já faz um pré-julgamento. Nem vou conversar com ele porque ele não tem nada a me oferecer. Eu nem vou convidar ele para ir na minha casa, porque o que Jesus falou sobre isso? Quando vocês for dar um banquete, não convide os importantes. Não convide aqueles que podem te convidar para ir também dar um banquete. Mas convide aqueles que não podem retribuir para vocês. Convide aqueles que não têm, às vezes, nem um teto para que você entra. Não que o contrário disso não seja importante, todos são importantes. Mas no contexto aqui, quando você usa a motivação errada que está por trás, eu vou aproximar daquela pessoa porque ela tem algo importante para me proporcionar. Eu vou me aproximar daquela pessoa porque é uma pessoa de influência, pode abrir caminhos, pode abrir portas, pode gerar resultado na minha vida. Isso não é legal. Isso não pega bem para um cristão. A motivação que deva estar por trás é a mesma, tanto de alguém que você julga que é importante, como alguém que você julga que não é importante. Em Cristo todos somos iguais, como eu falei. Essas atitudes são pensamentos perversos, no versículo 4. No versículo 5 ao 7, acompanhe comigo. Quem é quem no contexto de Tiago? Quem são os pobres e quem são os ricos do contexto de Tiago? Vamos lá. Versículo de número 5 ao 7. Ouve, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Veja bem, Tiago está fazendo uma distinção entre o conceito de Deus e o conceito do mundo. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Ele está fazendo a pergunta. Versículo 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem? Não são os ricos que vos arrastam aos tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, Tiago está trazendo aqui um paralelo entre o rico e o pobre nos seus dias. Para Tiago, o pobre, essa defesa que ele faz em relação aos pobres, não é por causa da sua pobreza em si, e nem atacando os ricos por causa das suas riquezas em si, mas o tratamento que a igreja dava com deferência. Aqui que está o problema. Não é pecado alguém ser rico. Não é errado alguém ser rico. Paulo escrevendo a Timóteo, o pecado está em você colocar a sua esperança no dinheiro ou a sua fé no dinheiro. Mas a recepção ela deve ser de igualitária. A igreja deve receber todos por igual, amar todos por igual, tratar todos por igual. A igreja ela não pode cometer este erro de fazer diferença entre um e outro. Em Cristo nós somos todos iguais. Em Cristo não há distinção de grego, de judeu, de pobre, de rico, como eu falei, todos estão no mesmo corpo que é o corpo de Cristo. Então, o erro está no pré-julgamento que a igreja faz em relação a essas pessoas. Tiago está em defesa daqueles que são menosprezados. Aí ele diz, olha, aqueles que para vocês não têm valor, aqueles que para vocês menosprezam, aqueles que para vocês não são chamados nas vossas mesas, quero que vocês saibam que Deus os chamou. Para o mundo eles não têm valor, para o mundo eles não têm nome, para o mundo eles não têm influência, para o mundo são tratados por adjetivos, às vezes até de humilhação. Mas para Deus, não. Para Deus, Deus fez deles herdeiros do reino. Agora, esses que vocês ficam aí dando honra, aí Tiago vai falar quem são eles. Esses que vocês ficam tratando com deferência, esses que vocês têm dado lugar de honra, Tiago vai denunciar 3 atitudes dos ricos nos dias dele. Primeiro, os ricos vos oprimem. Muitos cristãos eram escravos. E o apóstolo Paulo já tinha alertado como deveria ser a relação de patrão e empregado. Se você ler Efésios capítulo 6, versículo 5 ao 9. Além disso, os ricos arrastavam para os tribunais os pobres. 1 Coríntios 6, 1 ao 6. E na igreja de Corinto, Paulo falou assim, não tem nenhum sábio entre vós. Não tem alguém que possa julgar as vossas causas. Vocês levam uns aos outros nos tribunais. Vocês estão colocando a igreja de Cristo em uma circunstância vergonhosa. Será que no meio de vocês não tem ninguém que possa ouvi-los e direcioná-los para o entendimento? Mas Tiago está falando que os ricos, além deles oprimir os pobres, eles arrastavam os pobres para os tribunais. E além disso, que é o pior de todos, os ricos nos dias de Tiago blasfemavam do nome de Cristo que estava sobre os pobres da igreja. Isso aqui é pior ainda.
Mas sabe por que a igreja tinha esse tratamento? Não é diferente de hoje. Porque existe uma coisa maligna que infelizmente está no coração do homem, que é interesse. O interesse que tem por trás. Não é o interesse de que vamos eleger fulano de tal porque ele fala em nome de Deus. Não é. Não é. É claro que nós temos uma ética cristã, nós temos a palavra de Deus que nos norteia, mas jamais, irmãos, a palavra de Deus ela pode ser colocada de igualitária a um grupo político que fala em nome de Deus. A maioria dos pastores do Brasil que estão por trás desses grupos políticos, porque eles têm outros interesses por trás. Isenções de impostos para a igreja. E outros benefícios mais. O grupo político ele é tão forte que ele foi capaz de unir o catolicismo, os evangélicos e os espíritas para fazer um dia nacional de jejum. Mas os pastores não conseguem reunir as igrejas para colocar a igreja de joelho para orar. Verdade. O interesse que está por trás, o que move o que está por trás é maior. Porque eles podem promover alguma coisa de bem para a igreja. Mas o coitadinho do José da Silva, do Joãozinho, do Manuelzinho, que é fiel e está lá há 30, 40, 50 anos, nunca teve uma oportunidade para falar de Jesus. Aí todo ano, dia de eleição, eles vêm, sobem e falam. Para quê? É uma troca de favor. Nos dias de Tiago havia um outro interesse. O interesse que aqueles ricos, eles podiam promover para a igreja. A influência deles, o poder deles. E sempre foi assim. A igreja e o Estado, ela sempre teve essa situação. Até que você vai estudar a história da igreja num período que a igreja casou com o Estado. E quando a igreja ela casa com o Estado, ela perde força. Porque a igreja ela anda em um caminho totalmente diferente do mundo. Quem tem que ditar as regras éticas e morais é a igreja, não é o Estado. Verdade. O Estado, o dever dele é legislar para todos. O Estado não legisla somente para os evangélicos. Porque se o Estado legislar somente para os evangélicos, ele está fazendo também acepção de pessoa. O dever do Estado é cuidar de todos, do bem comum de todos. Agora, a ética e a moral está na alçada da igreja. É a igreja que diz não à mortalidade infantil. É a igreja que diz não à separação dos casais. É a igreja que diz não à destruição da família. Não é o governo. Aleluia. O mundo sempre foi mundo, o diabo sempre foi diabo. Ah, não, vamos aproximar deste grupo porque ele vai dar força para a igreja, irmão. Esse Tiago aqui, que escreveu essa carta, ele estava preso com Pedro em Atos 12. Verdade. Aliás, não, desculpe, não foi esse Tiago. O Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo, ele estava preso com Pedro em Atos 12. E a igreja reuniu-se para orar. Talvez se a igreja tivesse um grupo político ali, sabe? Poderia ir lá e tirar Tiago do cárcere. Não, mas Tiago morreu. Foi transpassado a espada. Mas voltando aqui. Então quem eram esses ricos? Esses ricos eram aqueles que oprimiam os pobres, que arrastavam os tribunais e que falavam mal do nome de Jesus. Agora, eu vou perguntar para você, que honradez diabólica é essa? De você estar andando com alguém que difama do nome do teu Senhor. Que difama do nome do teu Salvador. Que tem lugar na sua agenda de destaque de honra. Que balança do diabo é essa, Igreja de Cristo?
A mesma régua que medimos as pessoas é a mesma régua que a lei de Deus vai nos medir. Versículo 8 ao 13, acompanhe comigo. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados. Tiago está sendo bem claro. Vou repetir, se todavia fazeis acepção de pessoas, estão cometendo pecado, sendo arguido pela lei como transgressor. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disser não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como que é essa régua que Tiago está falando que nós vamos ser medidos? O mandamento da lei do amor ao próximo, do livro de Levítico 19 e 18, foi ratificado por Cristo e nós, como cristãos, não podemos tropeçar neste mandamento. Aqui Tiago já está preparando como que é o caminho da fé perfeita. A acepção de pessoas é uma transgressão deste mandamento que consiste em pecado. Versículo 10 e 11. Não podemos ser parciais. O que é ser parcial? Eu não adultero. Ok, maravilha. Mas o mesmo que diz para você não adulterar, ele diz não mate. Só que Tiago está falando aqui que o que mata, que ele vai tratar lá no capítulo 3, é aquele membro pequenininho que está atrás dos seus dentes. Não podemos ser parciais no sentido, não adulteramos, mas matamos com palavras mal colocadas também mata. Por isso Tiago vai tratar este assunto da língua no capítulo 3, somente para tratar isso. Do versículo 12 ao 13 que nós lemos, Tiago afirma no versículo 12, assim falai e assim procedei, para não estarmos em juízo. Pois até mesmo no juízo, a lei da semeadura, ela vai aparecer. O que Tiago está querendo dizer aqui, irmãos? No versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como está a nossa régua de medir as pessoas? Como é que você mede as pessoas? Como é que você cria um juízo sobre as pessoas? Tiago vai falar no capítulo 3, se alguém é perfeito, refreie a sua língua, e o tal que conseguir dominar a sua língua, este é perfeito. Veja que Tiago está tratando de fé atestada, fé confirmada, que nós estamos falando aqui hoje. Ele vai falar da fé aprovada no capítulo 3. O que Tiago está dizendo assim? Eu quero ver a evidência dessa fé que você diz que tem. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero ver a evidência disso. Eu quero saber se realmente esse senhorio que você diz que tem em Jesus, você tem na prática. Que é o que nós vamos ver agora. A manifestação da fé perfeita, do versículo 14 ao 26. Nós vamos lendo e já vamos explicando.
Esse texto de Tiago tem levantado muitas dúvidas. Alguns têm dito que parece contraditório aos ensinos de Paulo. Nas cartas Romanos, na carta aos Gálatas e na carta aos Efésios, Paulo diz que o justo, ele é justificado pela fé em Cristo. E não nas obras da lei, e não nas obras do legalismo judaico, que não poderia salvar. A fé que Tiago combate não é esta fé que Paulo falou lá. A fé que Tiago está combatendo aqui é uma fé que não é verdadeira. É uma fé que alguém diz que tem, mas na hora que ele tem que provar essa fé, ele não consegue provar. Essa fé que Tiago está falando que é falsa, ela não passa no tribunal. Ela não passa no fogo da provação. Ela não passa no fogo da tentação. Ela não produz fruto pela palavra genuína, o qual um dia nós fomos alcançados. A fé é uma fé estática de Tiago. É uma fé sem fruto. É uma fé sem obra. É uma fé que não glorifica a Deus. É uma fé religiosa, sim. Pode ser que alguém tenha essa fé aqui. Vem aos cultos, vem à igreja. Mas na hora de demonstrar a prática desta fé, ele não consegue. Tiago está tratando aqui da causa. Ou, aliás, do efeito, não da causa. Paulo tratou da causa da fé. Nós somos salvos não é por obras, nós somos salvos pela fé. Paulo está falando da causa. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, que Ele morreu e ressuscitou, Paulo está falando da causa. Tiago está falando do efeito desta causa. Uma vez que eu fui alcançado por esta fé, por esta graça, agora eu devo demonstrar nas minhas ações, nas minhas reações, que realmente essa fé que eu tenho é verdadeira. Vamos ver isso? Versículo 14. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser... Ele está falando, qual é o proveito se você diz que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Veja que Tiago vai para o confronto. E ele está falando assim, olha, que proveito tem essa fé que você tem, mas quando você olha para trás, ela não está produzindo nada. Quando você olha para trás, não está glorificando a Deus. Não está produzindo edificação em ninguém, nem em você mesmo. Do versículo 15 ao 16, ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser... veja isso aqui, gente. Tiago, não tem como ser mais explícito do que isso aqui. Não tem como mais. Tiago aqui, ele rasga assim, de uma maneira que não tem como mais você ser mais simples do que isso aqui. Ele está falando, no versículo 14 ele fala, o que adianta você ter uma fé, dizer que tem uma fé, mas essa fé que você tem, ela não é proveitosa para te salvar. Aí ele vai dar a causa, porque essa fé que você tem não te pode salvar, porque ela não tem obra. Versículo 15, se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessidades de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé é morta se não tiver obras. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, no versículo aí que está dizendo, Tiago está trazendo o quê? A memória da prática do amor ao próximo. Aqui nos versículos 15 e 16, ele está dando um exemplo do que é uma fé inútil. Porque lá no versículo 8, ainda, o que ele diz no versículo 8? Vamos voltar lá.
Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Opa, então eu tenho esse conhecimento, é um mandamento. Sim ou não? Sim, eu tenho esse mandamento. Mas na hora que a minha fé deve praticar este mandamento, ela falha. Ela falha. Ele está sendo bem categórico, versículo 15 e 16, ela falha. E se ela falha, ele está falando assim, a tua fé é morta. A tua fé não é verdadeira não. Porque na hora que ela está colocando em prova, para ver se realmente ela é verdadeira, ela não produz fruto. Ela não cria edificação. Ela não glorifica a Deus. Aí no 18, ele diz assim, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então aqui Tiago está criando uma circunstância de confronto mesmo. Alguém está dizendo para Tiago, não, eu tenho fé. Aí Tiago, tá bom, você tem fé? Então tá bom, vamos lá. Então mostra para mim a sua fé sem as obras e eu vou mostrar as minhas obras sem a fé e vamos ver quem vai ser aprovado. Você disse que tem fé, não tem? Tem, então tá bom, vamos para o confronto. Aí no versículo 19, aí ele vai falar sobre a fé dos demônios. Demônio tem fé? Tem. E muito mais do que muitos crentes. Vamos ver isso? Versículo 19. Olha a fé dos demônios. Crês tu que Deus é um só? É uma pergunta. Fazes bem? Até os demônios creem, mas eles não só creem, eles tremem. Gente, isso aqui... Sabe o que os demônios eles têm? A Deus, temor. O problema deles é que eles já estão julgados e condenados. Lembra quando Jesus foi até o Gadareno? E ele disse assim... o que tu, ó Jesus, filho do Altíssimo, vieste me atormentar antes do tempo. Eles creem em Deus e eles tremem diante de Deus. Tiago está dizendo assim, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostraria as minhas obras sem a fé. Porque os demônios, tu crês em Deus? A base da tua fé é essa, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra, ok. Tiago está dizendo assim, os demônios também creem. Só que o demônio não apenas crê, eles tremem diante de Deus. E o problema é que hoje, a geração de hoje não treme mais diante de Deus. Não tem mais temor diante de Deus. Peca, 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 peca. O coração já está endurecido, a consciência já está cauterizada, não sente mais. Essa fé dos demônios, eles creem em Deus, eles creem também que Deus é um só, crê que Jesus é o Filho de Deus, crê, mas não são salvos, crê, mas não são convertidos, crê, mas vão para o inferno. Os demônios não só creem, mas tremem. Isso implica dizer, não basta somente reconhecer a existência de Deus. Não basta somente responder que, eu creio que Deus existe. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas você responde a Ele? Somos obedientes a Ele? Se Ele disse, se eu tenho que amar meu próximo, é mandamento. Mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Gente, se você lê Lucas 6, quando Jesus vai falar sobre o amor ao próximo, porque tem gente que não sabe o que é amor ao próximo. E teve uma pessoa que não sabia o que era o amor ao próximo. A evidência do amor ao próximo, não interessa se você se identifica com a pessoa ou não. O sentimento está com você, não está com o outro lado. Uma pessoa, ela faz mal para mim, ela é assim, não interessa.
Se você fosse levar isso à lógica, quem poderia ser salvo? Quantos se agradam a Deus? Quantos faz Deus feliz para Deus amar? Deus ama, independente disso. Amar ao próximo, irmãos, é você não pré-julgá-lo. Amar ao próximo é você socorrê-lo. Amar ao próximo é você fazer o bem, independente de quem seja a pessoa. Mas continua para nós concluir. Aí, ele vai ilustrar os exemplos da fé perfeita. Versículo 20, ele diz assim: queres, pois, ficar certo? Tiago, eu quero que vocês criam o que Tiago está fazendo aqui. Está criando um confronto com alguém. A carta está sendo escrevida como fosse um confronto. Ele chama a pessoa para o confronto. Ele fala para a pessoa mostrar a fé sem as obras, que ele vai mostrar as obras sem a fé, e vai dizer assim agora, versículo 20. Tiago está falando assim, viu, eu estou saindo vencedor do confronto. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Aí ele vai dar o exemplo. Vai dar 2 exemplos para me terminar aqui. Ele vai dar o primeiro exemplo de alguém que foi justificado pelas obras. Quem é este homem? Abraão. Versículo 21 ao 24. Diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas? Não vês como a fé operava juntamente com as suas? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O que Tiago está falando aqui, gente? A fé se consumou pela obra? Peraí, Tiago, você está cometendo heresia aqui. Porque Paulo também falou que Abraão foi justificado. Mas Paulo não fala que Abraão foi justificado pelas obras. Paulo fala que Abraão foi justificado quando creu, quando Deus falou para ele que fazia dele uma grande nação. Só que Abraão esperou 30 anos para cumprir a promessa. Enquanto a promessa não cumpriu, Abraão estava crendo. Eu creio, 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 eu creio. Abraão não duvidou, eu creio, eu creio, eu creio, até o dia que Deus abriu a madre da sua mulher, Sara, e nasce Isaque. Aqui Paulo diz que Abraão foi justificado porque creu. Só que Tiago vai além. Tiago vai falar do teste de fogo, da prova de fogo, o dia que Abraão vai ser testado na prática, a sua fé na prática. Porque crer naquilo que Deus falou para mim é fácil. Se o Senhor falou para mim que vai me dar um filho, eu creio, o Senhor vai dar um filho. Agora, eu quero ver aqui, irmãos, como o pastor pregou domingo na ceia. Como é que estava o coração do velho? 3 dias de caminho até o Moriá. O que não passou na cabeça de Abraão? Mas a fé perfeita não traz dúvida. A fé perfeita, meu irmão, não olha para trás. A fé perfeita não fica tibundeada, não. A fé perfeita, ela é perene, ela é reta. E Tiago vai dizer aqui, olha, que Abraão, ele foi justificado pelas obras, porque a fé foi consumada na obra. E como se deu isso? Tiago vai ser explícito, ele vai falar. E se cumpriu nessa escritura no qual diz, ora Abraão creu em Deus e foi-lhe imputado para justiça. Isaque está amarrado no altar. Abraão pega o cutelo. Segundo os historiadores, diz que Abraão ele dá um passo para trás. Porque o golpe tinha que ser um golpe só. O menino não podia ficar vivo por alguns segundos. Ele tinha que dar o golpe certeiro, atingir o coração de Isaque, e Isaque tinha que apagar naquele momento.
A fé de Abraão é testada em milésimo de segundo, porque quando ele levanta o cutelo para cima, e quando ele se posiciona o corpo para imolar, o céu brada. Quando o céu brada, Abraão para. E a voz diz assim: não faça tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. A fé de Abraão aqui, a obra de Abraão consumou a fé. Porque se Abraão não passasse pelo fogo da prova, que Pedro diz que nós somos provados no fogo, Abraão não seria aprovado. E se Abraão não fosse aprovado pelas obras, a fé dele não seria genuína. O que Tiago está dizendo aqui, não basta você apenas dizer que tem fé. Não basta você somente dizer glória a Deus, aleluia, eu te amo Jesus, eu te amo Deus, eu te amo palavra, mas na hora que a tua fé tem que ser exercida na prática, você não atinge e não satisfaz a Deus. Somos apenas falantes e não cumpridores. Mas Tiago, para concluir, vai dar mais um exemplo, que é a prostituta. Se os demônios estão ganhando de muita gente, até Raabe, como prostituta, está ganhando de muita gente. Qual é o exemplo de Raabe, para nós concluir? Versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Qual era a circunstância aqui? Qual é o pano de fundo aqui? Moisés morreu, o povo de Deus está indo em direção a Canaã. Eles têm que vencer Jericó. Josué, como um bom comandante, ele manda os espias para olhar a cidade. Só que quando eles entram na cidade, as pessoas o identificam e vê. E eles encontram uma casa, uma guarida. Eles entram nesta casa, batem nesta casa, a mulher abre, eles falam assim: nós somos emissários de Josué, nós viemos avistar a terra, Deus vai destruir essa cidade, e nós gostaríamos de pedir esconderijo. Então, quando eles falam que eles estão vindo para conquistar uma terra que Deus prometeu aos seus pais, ela creu. Ela creu. Ela acreditou nos espias, porque ela poderia entregá-los. Mas ela creu. Quando ela crê, porque não basta dizer, eu acredito. Tem que ter ação. Aí ela crê. Quando ela crê, ela esconde os espias. E quando ela esconde os espias dos oficiais da cidade, e depois ele sai por outro caminho, no dia que Deus vai destruir Jericó, eles dão 7 voltas. Depois Deus fala assim, no único dia eles tinham que dar 7 voltas, eles deram um total de 14 voltas. E quando Deus falou para eles assim, na 14ª volta, vocês trocam a trombeta. Que as muralhas vão cair. Não era murinho não, irmãos, era muro que passava carro em cima. Eles trocaram a trombeta, as muralhas desceu. Sabe qual foi a única casa que ficou intacta? A casa de Raabe. Deus honra quem tem a fé manifestada em obra. Ficamos em pé. Vamos aplicar a palavra. É pecado fazer acepção de pessoas. Não podemos avaliar pessoas pela sua posição financeira ou social. A régua que medimos as pessoas seremos também medidas. É melhor você ser misericordioso hoje, para que no dia de juízo a misericórdia triunfa sobre você. Cuidado com a fé religiosa, pois ela não tem obras, ela não glorifica a Deus, e ela não produz frutificação e edificação em nós. Você ainda crê em Deus? E treme? Ou a mente já está cauterizada e já não sente mais o temor a Deus? A verdadeira fé tem atitudes
e obras. Se não estamos produzindo, é hora de refletir, pois podemos estar tornando simplesmente um religioso. Aí eu termino lendo o versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Você vê um cadáver, o corpo está lá. Tem vida? Tem vida? Você está vendo o corpo, mas não tem vida. Assim uma fé que não tem obras. Pastor, como eu pratico as obras? Seja obediente. Coloque em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para nos ensinar a colocar em prática, irmãos. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que nos esforçar. Pedir graça a Deus, chorar, rasgar o nosso coração, lançar sobre terra. Senhor, me ajude, Pai. Eu não consigo satisfazer o Senhor nesta área. Eu não consigo glorificar o Senhor nesta área. Peça a Deus graça. Deus, Ele está pronto para te ajudar, está pronto para nos ajudar. Depende de mim e de você. Mas nós não podemos continuar assim, irmãos. Apenas falante, falante e falante. Mas na hora de glorificar a Deus, a nossa fé ela não produz. Que Deus nos ajude e nos dê graça. Amém? Posso orar, pastor? Pode orar. Oremos a Deus. Pai justo, a Tua palavra foi pregada, Senhor. E ela veio como uma confrontação para as nossas vidas. Senhor, sabemos que na prática nós muitas vezes falhamos, Senhor, porque nós não somos perfeitos. Erramos e não glorificamos a Ti onde deveríamos glorificar, Pai. Eu lhe peço, Pai, que o resultado desta palavra gere em nós temor no coração. Porque o Senhor não quer simplesmente uma liturgia de culto, o Senhor não quer simplesmente um modelo, o Senhor quer uma vida prática em constância, Senhor. Pai, olha para nós, meu Deus, as lacunas que estão na nossa alma, aonde nós precisamos de conserto, meu Deus, aonde nós precisamos realmente, Pai, ser operante a nossa fé. Não podemos ser apenas ouvinte, não podemos ser simplesmente, Pai amado, simpatizantes, não podemos simplesmente crer nos dogmas que a doutrina da salvação nos ensina, mas sobretudo nós precisamos colocar em prática, Pai. A nossa fé ela tem que ser provada, meu Deus, para glorificar o Teu nome. Nos ajuda, meu Deus, em nossa deficiência, nos ajude, meu Deus, naquilo que nós precisamos melhorar, Senhor. Que esta palavra traga temor em nossos corações, que esta palavra produza em nós, ó Deus, aquilo que satisfaz o Senhor, aquilo que produz edificação na vida dos nossos irmãos. Pai, nós todos somos iguais no Teu corpo, ninguém é melhor do que ninguém. Senhor, todos nós fomos comprados pelo mesmo preço que o Senhor pagou no Calvário, e por isso, meu Deus, nós precisamos glorificar o Teu nome. Pai, nos ajude a glorificar o Senhor todos os dias na nossa vida. Pai, que a nossa fé, ela seja como uma sombra, aonde nós irmos, aonde nós formos, ela vem atrás de nós testificando e dizendo, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai a igreja de Deus. Ó Senhor, pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Façamos assim com as nossas mãos o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para sempre. Toda a igreja digam Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, salve o seu irmão, capaz do Senhor. Obrigado, pastor Campanha.